Boa tarde, pessoal. Meu nome é Renan, sou motorista por aplicativo aqui na cidade do Rio de Janeiro e hoje, cara, eu quero te mostrar por que a maioria dos motoristas de aplicativo acaba não tendo o sucesso que deseja. E é claro, eu vou te mostrar o que precisa ser feito para você ficar entre os melhores motoristas de aplicativo, os que realmente ganham dinheiro, gastam pouco e ainda conseguem investir o dinheiro que sobra. E como eu sempre falo aqui no canal, nenhum conteúdo é de graça, nada nessa vida é de graça. Uns cobram valores por esse tipo de informação, outros cobram mentorias, criam cursos. Eu não, eu vou cobrar apenas a sua inscrição e o seu like nesse vídeo para te passar esse conteúdo fenomenal, tá ok? O que você acha da gente fazer esse acordo? Eu faria esse acordo. E você, Yurivete, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Mas vamos lá, para começar, eu quero falar com vocês sobre as diferentes classes de motorista de aplicativo. Eu vou dividir esses motoristas em 4 grupos fictícios, de acordo com como cada um trabalha, como gerencia seu tempo e seu dinheiro. Lembrando que são números fictícios, não representam com exatidão o percentual de cada classe, tá ok? E também não estamos aqui para julgar o trabalho de ninguém. A ideia do vídeo é apontar o máximo de pontos possíveis onde o motorista pode melhorar, pontos que talvez nem ele mesmo sabia que existia. Então, presta atenção, porque isso pode mudar completamente a sua visão sobre o trabalho, tá ok? É isso aí, pessoal. Aproximadamente 70% dos motoristas de aplicativo não sabem trabalhar. Imaginando aí um grupo com 1000 motoristas, cerca de 700 motoristas, cara, não sabem trabalhar. Nessa parte, temos motoristas que só fazem aplicativo para ter uma renda extra, ou aqueles que usam o aplicativo para se deslocar de um ponto a outro da cidade. Até mesmo motoristas novatos na plataforma, que ainda estão pegando o jeito de trabalhar, estão aprendendo. Mas na grande maioria, dentro desses 70%, temos muitos motoristas que estão com vários anos na plataforma e ainda não entenderam como funciona o jogo. Esses motoristas saem para a rua sem planejamento, aceitam qualquer corrida, gastam tempo em rodinhas de conversa num posto de gasolina, no bolsão do aeroporto, sem otimizar suas horas. Não é porque nesse trabalho você tem flexibilidade de horário e de lugar que você pode perder tempo parado. Se você está na rua, esquece o resto do mundo e vai trabalhar. Se fosse numa firma, numa empresa que você estivesse trabalhando, você não poderia ficar parado no meio do dia, tomando cafezinho, batendo papo, porque aqui nos aplicativos você quer fazer isso. É nessas rodinhas de conversa que chega aquela corrida mediana, meia boca, que dá para aceitar e que vai te pôr pelo menos no fluxo de corridas. Mas você não aceita, porque tá com preguiça, tá fadigado, porque a conversa tá boa. No fim do mês, eles olham o saldo e se perguntam, por que eu ganhei tão pouco? A verdade é que eles não estão 100% focados em fazer dinheiro enquanto estão na rua. Agora, vamos falar de 20% de motoristas, e é aqui onde começa a virada de chave. Pouquíssimos motoristas conseguem sair dos 70% para esse grupo seleto de 20%. Esse pessoal sabe trabalhar, entende o que precisa ser feito, está focado para fazer dinheiro e tem uma meta clara de ganho diário. Esses motoristas conseguem fazer entre 1.800 até 2.500, 3.000 na semana. São caras bons de estratégia. Mas qual o problema desse pessoal? Eles gastam muito. Carro financiado com juros altos. O combustível é um gasto que também sai caro por causa de carros que consomem demais. Tem que fazer manutenção antecipada no carro, porque não sabe tratar a máquina, está rodando muitos km para poder fazer um bruto alto. Fora que ainda gasta uma grana na rua todos os dias, seja com comida, seja com seu tempo. Sim, cara, seu tempo é dinheiro nesse trabalho, já que cada minuto que você desliga o aplicativo, talvez para ir procurar um lugar para comer, ou para fazer qualquer outra coisa, é dinheiro que você deixa de ganhar. Para vocês terem uma noção, até na hora do abastecimento, eu completo o tanque. Para mim é mais ou menos dia sim, dia não. Por que eu completo? Porque eu não quero ter a infelicidade de estar num momento de dinâmico, de turbo, e eu estar com o carro na reserva. Então, cada minuto que você otimizar, conta. Para esse pessoal, no final do mês, parece que eles ganharam bem. Mas quando coloca tudo na ponta do lápis, mal sobra dinheiro para pagar as contas. Esses sabem trabalhar, sabem o quanto gastam, mas não sabem o que fazer com o dinheiro que sobra. Aqui chegamos na elite dos motoristas. Aquele motorista alto desempenho, né? E que apenas 8%, aproximadamente 8% deles estão nesse patamar. Esses motoristas já têm uma estratégia de trabalho bem afinada e controlam muito bem seus gastos. Eles sabem onde economizar.
carro eficiente, alimentação e gasto na rua bem controlado, tem planejamento estratégico de local, de hora. O problema aqui é que mesmo ganhando e gastando de forma equilibrada, eles ainda não sabem o que fazer com o dinheiro que sobrou. Na maioria das vezes, ficando com o dinheiro parado na conta, sem pensar no futuro. E isso é um erro, porque esse dinheiro parado vira um iPhone que não precisava, vira um passeio caro que não estava programado, vira pizza, restaurante, bebedeira todo fim de semana. E acaba que esse também não consegue sair da famosa corrida dos ratos. Já teve vídeos que eu expliquei aqui sobre a corrida dos ratos, cara. Ele trabalha, faz dinheiro, paga as contas, gasta com prazeres momentâneos e fica sem dinheiro de novo, tendo que trabalhar de novo para poder pagar as contas, para ficar sem dinheiro e nunca sai desse ciclo vicioso. E chegando na quarta classe de motorista, cara, 2%. Aqueles que sabem trabalhar, gastam pouco e ainda conseguem investir o pouco que sobrou. E finalmente, temos os 2% de motoristas que sabem como vencer o jogo. Cara, chegar aqui, o cara tem que ser no mínimo maluco, ele tem que ser louco, porque realmente é difícil, realmente demanda tempo, demanda estudo. Quando você chega aqui, quer dizer que você já transcendeu, você trabalha e quando chega em casa ainda estuda como ganhar mais dinheiro, tem outras fontes de renda. Esses motoristas não só sabem trabalhar e controlar seus gastos, como também fazem o dinheiro trabalhar para eles. Eles têm todas as características do grupo anterior, porém, sabem trabalhar o dinheiro, seja na bolsa de valores, seja investindo em imóveis, investindo no seu empreendimento, ou até mesmo na sua formação. Tudo pensando em sair dos aplicativos. Esses caras, esses heróis, estão construindo um futuro onde vão poder parar de depender exclusivamente dos aplicativos, porque estão focados em sair disso. Sabe que os aplicativos são apenas um trampolim para realizar seus sonhos. E é nessa parte que eu quero pôr todos os motoristas. No futuro, eu quero que isso aqui não sirva nem para renda extra. Mas para isso, você precisa consertar onde está errando. Deixar crenças limitantes de lado. Esquecer pensamentos de maioria. Ah, a maioria dos motoristas fazem assim. A maioria financia o carro. A maioria só quer trabalhar dia de semana em horário comercial. É igual no Brasil. A maioria dos brasileiros ganha salário mínimo. Quase tudo que maioria é exemplo é algo que só vai te empobrecer, seja financeiramente e mentalmente. Agora me responda nos comentários, em qual grupo você está? Você está lá nos 70%, nos 20%, nos 2%? E também, agora que você já entendeu em qual grupo de motorista você está, é hora de focar como você pode melhorar. Vamos começar falando sobre como otimizar seu tempo e aumentar seus ganhos. Essa é a chave para sair da média e começar a ganhar mais trabalhando de forma inteligente. Aqui você vai sair dos 70% para os 20%, para os 8%. Se tem uma coisa que a maioria dos motoristas não percebe, é que no nosso trabalho, o tempo é literalmente dinheiro. Cada minuto que passa sem aceitar corridas ou sem estar posicionado em um local estratégico, é um minuto de perda. Então, como otimizar isso? Aqui vão algumas dicas práticas para você poder melhorar seu tempo. 1. Tenha um plano diário. Antes de sair para trabalhar, cara, defina o seu objetivo. Quantas horas você vai trabalhar? Qual sua meta de ganhos por dia? Tendo isso tudo claro, você consegue manter o foco e não perder tempo com distrações. Entenda uma coisa, que em baixa demanda não existe estratégia nenhuma que vai fazer dar certo. Então, evite criar expectativa em dias como terça-feira, quarta-feira, final de mês, fim de semana nublado, ou então em horários como 9 horas da manhã, 10 até as 2 da tarde. Eu foco muito mais em dias como quinta-feira, sexta, sábado, domingo e segunda, que é onde tem mais movimento. Evite rodinhas de conversa e distrações, cara. É tentador parar para bater um papo, né, no posto de gasolina com os amigos, ou quando você encontra um amigo também na rua. Cara, mas isso é uma armadilha que muitos motoristas caem. Quer bater papo? Vai pro WhatsApp. Eu sei que tem aquele momento de baixa demanda que não toca nada. Aí você para e vai trocar uma ideia com o pessoal, né? Mas uma dica boa que eu vou te dar para se livrar de tudo isso é: se você entrou nessa rodinha, se você encontrou um amigo ali na rua, tá com o aplicativo ligado, aceita a primeira corrida que tocar. Mesmo aparecendo uma corrida curta, pequena, porque isso vai te colocar de novo no fluxo de corrida. Seja no aplicativo, seja até na sua mentalidade, porque você já vai estar de novo com aquela frequência, você não vai estar fadigado para fazer as corridas. E o algoritmo tende a mandar mais viagens em sequência para você, nesse momento de baixa demanda, né, do que para quem está parado. Não quer dizer que vai ser a corrida que você espera receber. Por isso que eu fico enchendo o saco de vocês aqui para baixar o aplicativo como Jigu, como DSW, porque ali você vai ver que dá para aceitar muito mais corridas do que você realmente aceita. Tem gente nos comentários falando que tem taxa de 2, 3%. Cara,
Dá para melhorar isso aí. Não é melhorar pela taxa, mas pelo número de corridas que você está aceitando. Aproveite os horários de pico. Por quê? Os horários de maior demanda é o ouro para os motores de aplicativo. Sempre esteja online durante esses períodos. E cara, cai dentro para trabalhar duro nessas horas, porque é aí que tá os maiores ganhos. Organize seus dias em torno desses horários. Bem cedo, no início do dia, 4 da manhã, cara, já tem gente pedindo aplicativo. Tem bastante movimento, bastante corrida tocando e não tem trânsito. A partir das 4 da tarde, que é onde o pessoal tá voltando para casa ou tá saindo para algum lugar, e esse movimento vai das 16 até as 22 horas em dia de semana. No sábado, o movimento é o dia todo, desde 6 horas da manhã até a madrugada, né? Com alguns momentinhos ali que tu vai ter uma baixa demanda. No domingo, o movimento fica bom a partir das 11, então de 11 até 10 horas da noite, cara, aproveita. Outra dica muito boa que eu dou aqui, posicione-se estrategicamente. Cara, conhecer a sua cidade é crucial para esse trabalho. Você tem que saber onde ficam os pontos com mais demanda e onde você pode parar em diferentes horários. E outra, vou soltar o ouro aqui, cara, presta atenção. Essa é a melhor estratégia de posicionamento que você vai ver. Fique posicionado em alguma rua com saída para pelo menos 3 direções diferentes. Se possível, fique na esquina. Desse jeito, você vai ter mais chances de pegar corridas boas, já que não está limitado dependendo apenas de uma direção para receber chamado. E por último, não fique rodando à toa, esperando tocar. Isso só aumenta seu gasto com combustível e não vai te garantir corrida. Se for possível, se você está acompanhando os vídeos aqui do canal, eu falo para você pegar uma corrida, deixar o passageiro e já tentar parar ali mesmo. Se você tiver que passar um pouquinho do ponto, né, para deixar o passageiro, passa uma ali, uma casa ali e para no cantinho que já para e já desliga o carro. Isso aí vai te garantir muita economia de combustível. Agora que você já está otimizando seu tempo, é hora de falar sobre um ponto que afeta diretamente os seus lucros, cara. Os gastos. Não adianta você fazer R$300, R$400 por dia, se no final do mês todo esse dinheiro vai embora com despesas mal gerenciadas. Vamos ver aqui, cara, como você pode controlar melhor isso. Ser motorista de aplicativo é como ser dono do seu próprio negócio. E todo empresário de sucesso, cara, sabe que não basta apenas ganhar dinheiro. É preciso controlar cada centavo que sai. Vamos ver algumas dicas que vai ajudar você a reduzir seus custos e aumentar seu líquido. Primeiramente, cara, a escolha do carro. Você tem que escolher um carro econômico. O seu maior gasto vai ser sempre com o carro, porque o carro é sua empresa. E isso afeta demais seus ganhos mensais. Aqui vem um ponto muito importante, que todos os motoristas sabem que existe, mas ignoram por puro ego. Se você escolhe um carro só porque ele é bonito, porque é seu preferencial ou porque é novidade, é quase certeza que você vai trabalhar para o carro e não o carro trabalhar para você. O melhor carro para se trabalhar nos aplicativos é o que você tem. É o que te tira menos dinheiro do bolso. Eu vejo muito motorista querendo trocar de carro para trocar de categoria ou para pegar um elétrico na falsa ideia de que vai ganhar mais dinheiro porque economiza combustível. Mas cara, nada disso adianta. O que adianta você economizar R$2.000 de combustível se você vai pagar exatamente esse valor de juros no financiamento? Não adianta pôr um Virtus 2024 de 100k, 90k para fazer corridas de 1,20 km na categoria X, por exemplo. Tem cidade que só tem o X. Você vai botar um carro desse para fazer X? Se você tem um carrinho quitado, cara, independente do ano dele, se ele ainda entra nos aplicativos, tu já é um cara privilegiado, porque a maior parte do problema já está resolvido. Agora você só tem que focar em manter as manutenções em dia. E o que eu quero dizer com manutenção em dia? Cara, faça manutenção preventiva. Falando aqui já dessa parte de manutenção, tu não pode esperar o carro quebrar para cuidar dele. A manutenção preventiva, cara, pode parecer um custo chatinho ali no início, porque o carro está andando ainda, mas vai te salvar de uma despesa muito maior no futuro. Ainda mais se o carro quebrar na rua, numa sexta-feira à noite. Você vai depender do reboque para levar para casa, para na segunda-feira tu resolver o problema. E outra, quer ver alguns pontos onde você perde mais dinheiro se deixar de resolver o problema do que resolvendo? Primeiro, velas, cabo de velas e bobina. Cara, quantas vezes você já não viu um carro fazendo barulho de máquina de caldo de cana na rua? Isso é falha de algum cilindro, geralmente causado por um desses itens. Às vezes, só trocando a vela já resolve o problema, cara. Mas para você não pagar R$100 nesse reparo, tá gastando aí uns 20, R$30 a mais de combustível por dia. Aí o cara tá com esse problema há 2 meses, gastando R$30 a mais por dia, para não pagar um reparo de R$100. Outro problema é o alinhamento e balanceamento das rodas, que você tem que fazer a cada 10.000 km. Um carro desalinhado também consome combustível, e um serviço desse, cara, não passa de R$150 para ser feito. Então, apenas resolvendo esses problemas, você já economiza grana. Às vezes o cara tá com esses 2 problemas. O carro tá consumindo horrores e ele não resolve porque tá sem dinheiro. Pô, se tu tem dinheiro para abastecer, resolve logo o problema. Mais uma dica que eu dou e eu bato todo dia nessa tecla é controlar os seus gastos usando aplicativos.
Hoje em dia existem vários aplicativos que ajudam a controlar as despesas, cara. Você precisa desses aplicativos para calcular seu lucro real. Você vai ali e vai registrar tudo. Combustível, lavagem, manutenção, até mesmo alimentação. Dessa forma você sabe exatamente quanto custa para rodar e pode ajustar ali o seu trabalho de acordo com esses custos. Fora que também dá para utilizar na sua casa, cara, nas suas despesas pessoais, da sua família. Um dos aplicativos que me ajudou muito no começo foi o RebU, com a planilha dele, que eu descobri vários ralos financeiros que eu tinha na minha vida e pude consertar a tempo. Problemas esses que eu não teria enxergado se eu não tivesse um aplicativo de gerenciamento. Outros apps que eu falo muito aqui no canal, cara, é o Jigu e o DSW. Isso aí eu falo todo dia, que servem para calcular seus ganhos por corrida. Ganho por km, ganho por minuto, ganho por hora. Tudo tem que ser alinhado para você otimizar o máximo possível seus ganhos. Eu nem preciso falar de alimentação, né, cara? Que tu tem que planejar seu gasto na rua. Porque você precisa comer. Mas tem gente que gasta R$0 levando de casa, gastando aquele pouquinho a mais na compra do mês. Tem gente que gasta R$50 de almoço todo dia na rua. Todo dia. É R$1.100 se tu trabalhar 22 dias no mês. Então, cara, planeje o almoço. Por quê? Se você sai de um gasto ali de R$50 para um gasto de R$20 na rua, pode jogar aí, sei lá, R$700, R$600 no mês em despesa. Olha só, cara, R$600 a mais para você, faria diferença? E agora que você já está ganhando mais, gastando menos, o próximo passo é começar a fazer seu dinheiro trabalhar para você. Isso significa investir. Não adianta deixar seu dinheiro parado na conta. Dinheiro parado, ele voa. Muita gente acha que investir é só para quem tem muito dinheiro, cara, mas isso é um grande erro. Investir é para todo mundo, mas ainda para o pobre, né? Especialmente para quem trabalha de forma autônoma como nós, motoristas de aplicativo. O investimento, cara, vai garantir que você tenha uma reserva de emergência, dinheiro rendendo e no futuro uma maior segurança financeira. A sua cabeça muda quando você atinge R$10.000 guardados. Por quê? R$10.000 resolve qualquer problema na sua vida. Qualquer probleminha do carro, qualquer probleminha em casa. E se você conseguiu chegar em R$10.000, quer dizer que você conseguiu controlar esses problemas. Daí pra frente, cara, você não para mais. Mas eu preciso saber de vocês, se vocês têm interesse em aprender sobre esse conteúdo aqui no canal. Então deixa nos comentários se vocês querem aprender sobre como investir o dinheiro, que eu faço aqui vídeos para vocês, tá ok? Porque eu não quero investir meu tempo criando conteúdo onde poucas pessoas vão assistir. Para não alongar muito esse vídeo, vou dar um resumo sobre esse conteúdo, tá ok? Presta atenção aqui. Primeiro de tudo, a gente vai montar uma reserva de emergência, que vai servir tanto para a sua família e para você ali, quanto para o seu carro. Não é o correto fazer desse jeito, cara, mas vamos criar um colchão financeiro com o valor de pelo menos 10% do valor do seu carro, porque 10% é suficiente para resolver qualquer problema que venha a dar no veículo. Vamos estudar aqui renda fixa e renda variável, fazer uma diversificação de uma carteira bem produtiva e bem rentável. Renda fixa vocês conhecem, né? Como se fosse a poupança, CDB, enfim. Renda variável, o que é? É você investir numa ação. O que é uma ação, Renan? A ação é um pedaço de uma empresa que você compra e esse pedaço te torna dono daquela empresa. Por exemplo, se você compra uma ação do Banco do Brasil, você se torna dono desse pedaço de empresa. Você se torna dono do Banco do Brasil. Vai ser dono de 0,00001%, mas ele é seu. Fazendo jus à sua valorização e à sua participação dos lucros. Fundo imobiliário, outro ativo que a gente adora investir aqui, porque brasileiro adora investir em imóvel. O que é o fundo imobiliário? É uma forma de investimento coletivo em que os recursos são aplicados em ativos de natureza imobiliária. Prédios, galpão logístico, shopping, supermercados. Como é que você investe em fundo imobiliário? Você compra uma cota desse fundo, por exemplo, um fundo imobiliário de shopping. Esse fundo tem centenas de lojas em dezenas de shoppings espalhados pelo Brasil. E o que você ganha sendo dono de um pedaço de loja? Um pedaço do aluguel que o fundo recebe, correto? Então basicamente é isso, você compra a cota do fundo e no mês seguinte já está recebendo o aluguel dessas lojas. Loja, galpão logístico, pô, um monte de fundos que tem por aí. Aqui a palavra-chave vai ser diversificação. Não vamos ficar colocando todo o dinheiro em uma só ação ou numa criptomoeda. A gente quer ganhar dinheiro de todos os lados e manter a nossa segurança, porque o mais importante é proteger o seu dinheiro. E para finalizar aqui, cara, consistência é a chave. Não importa se você vai começar a investir 50, 500, 5 mil reais por mês. O importante é você ser consistente. Todo mês separe uma partezinha dos seus ganhos para investir e com o tempo, cara, você vai ver seu patrimônio crescer. O mais importante aqui é o tempo. Então, galera, eu espero que essas dicas ajudem vocês a evoluir no trabalho, como motorista, evoluir como pessoa, principalmente a pensar no futuro. Se você tem dúvidas sobre como começar, deixe nos comentários que eu vou te ajudar. Eu estou sempre respondendo todo mundo nos comentários, tá ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.